pessoal, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, acompanhada da Manu. Hoje nós vamos fazer, aquele vídeo que tem bastante pessoas me pediram, me elogiaram, disseram que eu tinha me encontrado no canal, então vamos lá, falar sobre Deus, né? Eu comecei esse vídeo falando, Manuela, o que a mamãe conversou? Quietinha. Falando sobre que Deus era um ser triuno, mostrando uma laranja, né? Eu até trouxe ela aqui para... Falando sobre a laranja e as 3 fases da laranja, sobre a laranja. Então, as 3 formas, que seria a laranja inteira, a laranja pela metade e o suco da laranja. Que Deus é um ser triuno, São Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre a função Pai, que representa Deus. Então eu fiz um estudo, um pequeno estudo, sobre, primeiramente dizendo que Deus ele é o conhecido em todas as denominações. Todas as religiões, ela conhece essa fase de Deus. A fase 1, que ele é Pai, que ele é Criador. E muitas denominações conhecem Deus como Criador e muitas como um ser elevado, um ser supremo. Então, na Bíblia, nos diz... Então, em 1 João 1, você vai ver. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então aqui está falando da primeira, do primeiro personagem, vamos dizer assim, do primeiro ser que ele é, ele não é um ser carnal, Ele é um ser que a gente não pode ver, a gente só pode sentir, Deus, ele se fez presente, ele conversava com o seu povo. No Antigo Testamento, nós vamos ver muitas manifestações de Deus, até chegar ao ponto de usar profetas, Então, o Antigo Testamento inteiro você vai ver falar sobre Deus, apenas sobre Deus, tá? Então, é de Gênesis a Malaquias, tá? A partir do Novo Testamento, aí você vai falar sobre a outras 2 partes. Então, nós vamos por partes. Então, Deus, ele é um ser, como eu falei, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que significa Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas, hoje nós vamos falar a função Pai. E nada melhor do que usar os exemplos de Pai que nós temos hoje, O nosso Deus, assim, todo mundo é filho, Na verdade, tem denominações aonde muitos se debatem, porque evangélicos se denominam filhos de Deus e nós não somos. Não é bem isso. É que assim, como na Terra, como no mundo em que a gente vive, existem 3 tipos de pais, a função pai também é a mesma, tá? Vou tentar explicar. Como? A gente tem o pai de DNA, que é aquele pai que te fez, que te criou, ele te formou, ele te gerou dentro da sua mãe, porém, ele não te criou, ele não te educou, ele não estava presente. Ele simplesmente foi o que te gerou. Então, para muitos, Deus é só isso. Foi aquele que nos gerou. As pessoas não procuram ele, não tem intimidade com ele, você nem mal conhece, só sabe que ele existe. E ponto, tá? Outros. Tem aquele pai que você sabe que veio de um pai, mas não conhece, Pode ser esse do primeiro que eu falei. Segundo, temos um pai que conviveu conosco até um período da vida, mas houve uma separação, um rompimento, e acabamos que ele te criou até certo momento, mas a partir, um exemplo, tá? Te criou até 5 anos. Dali em diante, ele sumiu, ele foi fazer outra família, ele
né, você perdeu completamente a intimidade que você tinha. Vê ele de vez em quando, mas sabe que ele existe, tem aquela convivência, porém, você não é íntimo, tá? E temos o terceiro pai. E esse, ele é impressionante, porque ele não precisa ser teu pai de DNA, para isso que eu vou falar agora. É aquele pai que convive com você todos os dias, né? Muitos chamam pai de criação, né? Pai de criação, outros padrasto, outros denominam como pai mesmo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque muitas pessoas querem debater. Não tem como eu falar a palavra pai e não usar esse exemplo da terra para falar de Deus. A diferença é que Deus, ele não nos abandona como pai da terra, né? Tem muitos que fogem, tem muitos que não querem assumir a paternidade. Deus, ele sempre quis assumir a paternidade. O problema é que os filhos muitas vezes não querem ter ele como pai, tá? Então, a função de Deus, né? Nós vamos ver na Bíblia que em Gênesis, por exemplo, ele fala Deus nos criou. Então, primeiramente, nós somos criatura de Deus. Como um ser, como qualquer coisa, planta, animal, criatura, tá? Então, todo ser da terra, ela é uma criatura. Quando que eu sou filho? Você só é filho quando você tem intimidade com o pai. Não tem como você ser filho se você não tem intimidade. É uma verdade dura, mas é uma verdade que não tem como eu vir aqui mentir para você. Ah, mas quais são os tipos de intimidade? Intimidade com o pai é aquela intimidade de todo dia, é aquela intimidade de confiança, é aquela intimidade de saber quem ele é, né? Mas temos os filhos, né? Que vamos falar no próximo bloco, né? No outro vídeo, sobre a função filho. E essa função filho é a que faz com que muita gente perca esse pai, vamos dizer assim, né? Porque a Bíblia nos diz que pode uma mãe se esquecer de um filho, pode uma mãe abandonar um filho, mas Deus nunca nos abandona. Mesmo quando a gente não tem toda essa intimidade com ele. Quer ver como o exemplo é simples? Quando a gente está num beco sem saída, numa depressão profunda, quando a gente está triste, quando a gente está depressivo, quando a gente está doente, quando a gente vê que a nossa vida não vai para frente, quem a gente recorre? Independente da religião que você recorre a Deus. E ele tá sempre ali para te ouvir. Sempre. Porque ele não te abandona. O problema... Tá. O problema, muitas vezes, é que a gente acaba recorrendo de meios errados, às vezes a ele, ou só naquele momento, né? E também temos, mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, eu não vou ficar falando muito aqui, porque senão a gente acaba entrando no assunto filho e não vai ser esse o tema, vai ser Deus, né? Vai ser o Pai. Pai, ele nos deu o livre-arbítrio, né? Ele é um pai bondoso, amoroso, que não força os seus filhos a nada. Deus, ele não quer que você dê intimidade com ele só para evitar alguma coisa, né? Ele é extremamente amável a ponto de te deixar fazer escolhas da sua vida, né? E essa era a mensagem mais assim de hoje, uma mensagem curta, uma mensagem que eu creio que entre dentro do seu coração, que você venha entender que muitas coisas da sua vida não está, né? Muitas vezes a gente vê agora com essas chuvas, com essas enchentes, muita gente perdeu muita coisa, né? Tem pessoas que perderam casas, tem pessoas que perderam alimentos, roupas, né? E muitas delas se revoltam contra Deus. E muitas vezes, quando eu não era cristã, eu ficava me perguntando como. Porque a gente, quando eu era criança, minha mãe tinha mania de dizer que Deus, trovoada, Deus tá brabo, Deus castiga. E eu me criei nessa mentalidade de que realmente Deus castigava. E eu não conseguia entender como que um pai podia ser tão cruel com os filhos, né?
em deixar as pessoas passando fome, outras se matando. Hoje eu consigo entender que isso não tem nada a ver com Deus. Isso são decisões do ser humano. Dentro da gente, hoje eu consigo também entender que quando a gente é criança, hoje em dia quase não tem muito, mas quem lembra dos desenhinhos lá, quem é da minha geração aí dos 30, 27, 28, aí vai lembrar. Dos desenhos que tinha o anjinho do bem e o anjinho demoninho ali do ladinho, né? Eu acho que Pica-Pau tinha muito isso. Não lembro quais os outros desenhos, mas eu lembro mais do Pica-Pau. Que tinha aqui um anjinho, né? Um do bom e o ruizinho. A nossa vida é literalmente isso, sabe? A gente faz as nossas escolhas. Quem a gente dá ouvido? Para as coisas boas ou para as coisas ruins? Conforme você vai vivendo, a sua atitude vai te dando Você planta, você colhe. E quando você colhe, não vai colher só aquilo que você plantou, né? Eu costumo dizer que se eu plantar uma semente desta laranja, eu não vou ganhar uma laranja. Quando vir o pé, vai vir um pé de laranja. Então vai vir com muitos frutos. Assim é a vida, né? Nós temos a colheita de tudo que a gente planta. Às vezes a gente não consegue entender os porquês da vida. Mas eu aprendi a parar de dizer porquê. E sim, pra quê? Pra que eu tô passando por isso? É pra mim mudar? É pra mim me fortalecer? Porque às vezes a gente fica buscando porquê, e a gente não tem resposta. Porque Deus ele não tá aqui pra te responder nada. Porque Ele já sabe o teu fim e as tuas decisões, sabe? Ele já escreveu o teu caminho. Só que muitas vezes você escolhe um caminho diferente daquilo que Deus quer para você, né? Então essa é a reflexão de hoje, né? Eu espero que você tenha absorvido e que você venha entender, né, que esse Deus ele é tão, né, supremo e tão maravilhoso que ele consegue chegar a nós de formas extraordinárias. Basta você olhar até essa chuva. Ontem eu estava ali observando a chuva pela janela e respirando assim e agradecendo. Mesmo esse caos, olha gente, minha casa é como vocês viram, tem goteira, tem tudo isso. Mesmo assim eu agradeci, porque é tão gostoso, estava tão quente e é tão gostoso a gente observar aquilo que Deus deixou pra gente. Se a gente parasse um pouco para observar e parar de reclamar tanto, a nossa vida se tornaria muito mais leve. As coisas ficariam muito melhor. É essa a mensagem de hoje. Quero que você reflita, né? E que você venha ter, né, essa intimidade. Feche seus olhos agora, eu vou orar por você. Pai, que essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo agora, Deus, eu não sei qual casa ele vai ir. Eu não sei até quem vai ficar assistindo. Mas o Senhor sabe, e sabe cada coração que precisa dessa palavra hoje. Senhor, abençoa os teus filhos. Se eles estão, Senhor, de alguma maneira, te buscando de forma errada, estão cegos espiritualmente, Senhor, não conseguem ouvir a voz do Mestre, a tua voz. Pai, usa de circunstância para que eles venham ter intimidade contigo. Nós sabemos, Senhor, que é tão difícil. Nós, que não tivemos intimidade com o Pai, entender o teu amor, mas que o Senhor redobre o amor na vida dessas pessoas. Que eles venham sentir o teu abraço, o teu manifesto na vida deles, Deus. Que eles venham entender, Senhor, que se todo dia eles podem se levantar para seguir a sua vida, seja ela o momento que esteja, já estão vivendo o milagre. Oh, Pai, que o teu amor venha sempre estar à frente dessas pessoas e que elas venham se sentir amadas, acima de qualquer coisa, Deus, amadas. E agora, falando sobre isso, eu me lembrei que ontem eu estava estudando e a lei, né, aqui o Velho Testamento, ele vai ensinar 10 mandamentos. Aí quando veio Jesus, esses 10 mandamentos se transformam em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e
amar o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você ama o seu próximo se muitas vezes você não consegue se amar? A nossa luta maior nesse mundo todo que a gente vive, e às vezes a gente vive o mundo inteiro sem sentido. Acorda, trabalha, volta para casa, cria filhos, tem rotina com o marido, vai dormir, no outro dia acorda, trabalha. Essa rotina, às vezes sem sentido, que você não consegue ter um sentido na sua vida, algo que vai te levar, né? Muitos ficam só comprando, muitos acham que eu tenho que me matar, trabalhar para ter coisas, né? E na verdade a gente tem que ter amor. E o primeiro amor que a gente tem, porque você não tem como amar a Deus se você não se amar. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, muitas furadas da minha vida foi por falta de amor que eu tinha em mim mesmo. E me olhar no espelho e me sentir bem. Quando a gente não se ama, a gente não consegue ter um posicionamento. A gente vai muito pelos outros. Quando a gente não se ama, a gente não consegue rebater alguém, porque a gente está sempre se diminuindo. Quando a gente não se ama, a gente não consegue ter um relacionamento bom, tá? Com o homem, marido, os filhos. Por quê? Porque você está sempre precisando do outro para te amar. Precisando da aprovação de outras pessoas. E se tem uma coisa que nessa caminhada com Deus eu aprendi, foi a me amar. E quando eu aprendi a me amar, a ver que a minha barriga cheia de estria não me impede de ser uma mulher bonita. Que a boca torta, ou um olho maior que o outro, não me impede de eu poder sair na rua e sorrir e dar um bom dia, sabe? Não me impede de ter uma outra beleza em outro lugar, sabe? É parar de olhar os seus defeitos próprios e querer agradar os outros. A maioria do mundo hoje está vivendo isso. As pessoas não conseguem se amar. E aí você vê essa troca de relacionamento, uma coisa assim absurda, de tão rápida, e buscando algo que está dentro de você. Quando você aprender a se amar, tudo na sua vida, todos os seus relacionamentos, financeiros, amorosos, espirituais, vão melhorar. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, uma ótima semana, que o amor de Deus venha suprir todas as necessidades, desde que a gente começa a ler lá no Gênesis até o Apocalipse, todo mundo pergunta o nome de Deus, e a resposta é sempre a mesma: eu sou. Eu sou a tua providência, eu sou o teu socorro, eu sou aquele que estou com você a todos os momentos. Que o eu sou seja nesse momento agora na sua vida, aonde você precisa, né? Onde você esteja agora passando por uma crise, uma necessidade, que ele venha entrar e mostrar o amor dele para você. Deus abençoe, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.